É o nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ainda em reverência, incline a sua cabeça aí mesmo e vamos ouvir o toque de somente crer enquanto o pastor toma o microfone. Aleluia. Tudo é possível. Glórias a Deus. Tudo é possível. Somente crer. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, nosso querido e eterno Pai Celestial, parte da noiva do Senhor Jesus, aqui estamos, e nós estamos reunidos no Teu nome. O Senhor disse que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor estaria no meio. E nós estamos confiantes nisso, ó Deus. Nós estamos com um número maior, bem maior do que este. É verdade. Ó Deus, nós estamos crendo que o Senhor moverá como já tem feito no nosso meio. Jesus, querido, humildemente nós pedimos perdão de nossas falhas. De tudo aquilo que não provém de Ti, aquilo que impede o Senhor agir, manifestar em nosso meio. Pai, que haja curas, que haja libertações, que o Senhor desvenda a Tua palavra no nosso meio. Pai Celestial, recompense a cada um que aqui está. O Senhor é capaz de saber, é claro, as intenções do coração, os motivos, ó Deus, que o Senhor possa agir em cada vida, Senhor. Que possamos sair daqui melhores, recompensados, porque o Senhor é o que pode fazer isto, e o Senhor está aqui. Nós agradecemos por esta manhã. Que dia maravilhoso, o sol, o dia resplandecendo, e o Senhor aqui nos abençoando nesse local onde que o Senhor tem preordenado a nos abençoar. Ó Deus, obrigado por esses hinos, por esses hinos que nos abençoaram já, ó Deus. Por isso rogamos que essa atmosfera possa continuar conosco, para que possamos receber a Tua palavra. Aleluia. A Tua palavra é tudo para nós. Nós amamos a Tua palavra, ó Deus. Que a palavra do Senhor é o Senhor manifesto em nosso ser, em nossos corações. Vivifica isto
este restante de Diga, culto Pai. nas nossas vidas. Aleluia. Assim oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Amém? Amém. Graças a Deus, aqui estamos para juntos desfrutarmos do que Deus tem para nós nesta manhã. Nesta manhã de ressurreição, onde lembra daquele dia no Calvário. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia? Está na carta, segundo escreveu Pedro, na segunda carta, né? Versículo 1 do capítulo 3. Graças a Deus. A vinda do Senhor se aproxima. Amém? Deus recompense a cada um. Irmão Luiz Júnior, pai, seus filhos, Deus abençoe. Amém? É bom te ver aqui. Amém? Logo à tarde estaremos, se Deus assim nos permitir, em culto de Santa Ceia. Muitíssimo importante a sua presença. Eu vou ler, eu desejei ler o capítulo todo. Eu vou ler talvez 3 ou 4 versículos. Se você quiser manter a Bíblia aberta, vamos estudar um pouquinho o que Pedro está dizendo para nós nesses versículos. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vamos até aqui, depois nós vamos continuar lendo. Senhor Deus, Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra, Deus. Ó Deus, há quantas centenas de anos o apóstolo Pedro escreveu isto para esses últimos dias. Deus, bem-aventurado aqueles que ouvem e obedecem, estão atentos, estão com as mentes voltadas, sabendo que estas coisas vão acontecer. Pai, aqui está um povo que crê que o Senhor virá. Amém. Irá buscar para nos levar. Aleluia. O Senhor tem verdadeiramente tirado nós das coisas naturais e tem nos mostrado o espiritual. Ajude-nos, ó Deus, que possamos estar atentos para nada que possa vir tentar tirar nossa atenção da Tua palavra. Nós daremos, ó Deus. Vivifique mais uma vez essa palavra no nosso coração, para que possamos sair nesta manhã daqui deste lugar, como aqueles 2 discípulos caminhavam com o Senhor e depois regozijaram, viram que era a presença do Senhor. Nós não queremos e não podemos sair de nossas casas, vir a esta congregação e sentarmos e ir embora da mesma maneira que chegamos. Nós precisamos, ó Deus, com o Espírito Santo ungindo as nossas vidas, sairmos daqui realmente melhores, fortalecidos, atentos para o momento e a hora que estamos vivendo. Por isso pedimos que esse Espírito Santo
abre o nosso entendimento mais uma vez, e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. Cante com a alma. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Nós vamos dar continuidade à leitura e esses primeiros versículos já nos diz o que o apóstolo Pedro tem para nós. Ficarmos atentos para que não nos pegue de surpresa a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você crê que haverá um arrebatamento? Amém. Amém. Isto é verdade. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, está dizendo que haverá um rapto. Aleluias por isto. Haverá um arrebatamento. Estamos sendo arrebatados. Você foi arrebatado do mundo, das coisas do mundo, do sistema religioso, e você está indo para chegar na plataforma de rapto, uma subida, saída desta terra. Afinal de contas, nossa dedicação, nosso empenho, nosso esforço para estarmos com as coisas de Deus é por conta daquele dia. É por conta daquele dia. Porque antes aqui, no capítulo 2, Pedro, o apóstolo, está advertindo-nos dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, daqueles que viriam para tentar tirar esta luz que o cristão tem. E ao tentar isso, muitos estão sendo enganados e andando por caminhos que não levará à salvação, à eternidade. Mas os homens, eles estão, através de ONGs, os países, a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, procurando, nós vemos quase que diário, a preocupação dos homens com essa terra. Sabem que essa terra tem sofrido danos. E por não ter estas revelações que vamos ler, Pedro nos advertiu, nos diz o que está preparado para essa terra
eles cogitam tantas coisas: aquecimento global, culpam países por desmatamento, há uma preocupação com essa terra. E a Bíblia diz que esta terra está reservada para fogo, para destruição. A própria natureza, a Bíblia diz que está gemendo para haver a manifestação dos filhos de Deus, a perfeição minha e sua, para que haja realmente esta profecia se cumprir. Então, a própria natureza, com esses desencontros, faz com que o homem preocupa. E há brigas, há discussões em países pela aquilo que tem acontecido com a terra. Estão preocupados, né? Mas vamos ver o que o apóstolo Pedro diz, o que está reservado para essa terra. É claro que isto aqui precisa descer e desce na nossa alma como uma advertência, para que nada tire de nós esse desejo profundo na alma de estarmos naquele dia, estarmos com Deus. Nós lemos até o 4, onde que se faz uma pergunta, né? Onde está a promessa da sua vinda? Isto é que os falsos ensinadores, falsos mestres, incrédulos, quantas vezes nós às vezes deparamos com pessoas que querem desacreditar que haverá uma destruição nessa terra, que haverá um rapto, uma saída de um povo que está zeloso por boas obras, por obedecer esta palavra. Às vezes não por palavras, mas quando caminham por caminhos que a palavra não diz que está desacreditando estas palavras. Ou pegam textos que o beneficiam para interpretar para esses dias a uma acomodação, mas não querem crer de verdade que essa terra vai ser destruída. Em um dia desses, o profeta disse: numa manhã desta, nós sairemos dessa terra. Amém. Ele chega a mencionar por volta de 6, 9 horas da manhã, no amanhecer, um povo sairá dessa terra, deixará esse mundo, e aí sim, estas profecias serão cumpridas. No 5 versículo, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Nós poderíamos pensar, lembrei da escritura que o irmão Eliseu leu no início, falando de uma nova terra. Haverá uma nova terra. Amém. Você crê assim? Amém. Nós cremos que Deus tem reservado algo maravilhoso para você, Glória. extraordinário para a sua vida, para a minha vida. Não será em vão. Não há vocabulário, né?
para mencionar isso. Não será em vão a sua dedicação, o seu compromisso com Deus, o nosso compromisso com Deus, o nosso tirar de nós, dessa carne, a prioridade que precisa ser Deus. Muitas das vezes nós caímos em fraquezas, em alguns problemas, é porque nós não realmente acreditemos ou que acreditamos que Deus tem uma obra para nós, tem um propósito, e esse propósito principal é a nossa saída dessa terra. Então você viu aqui que este espírito de querer enganar, desacreditar na palavra estava lá, a ponto de um país, uma terra populosa do tempo do dilúvio de Noé, ali 8 almas se salvaram, porém por desacreditar na palavra do dia, da hora. E Pedro está aqui mencionando aquele acontecimento. Vamos continuar? No 8, mas, amados, expressão linda, né? O apóstolo usa. Não ignoreis uma coisa, falando para cristão, para mim e para você, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos e irmãs, o tempo de Deus não é o mesmo para mim e para você, o mesmo que nós pensamos. 9. O Senhor não retarda a sua palavra, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vale a pena repetir esse versículo, não vale? Olha a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus, alcançando todos nós. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Amém. Que graça maravilhosa. Por isso que nós não temos motivos nenhum de nós de desanimarmos, de fraquejarmos na fé, de achar que não nos damos conta para prosseguir nessa caminhada, porque Ele é longânimo, Ele é misericordioso, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quem disse isso aqui foi o Senhor, o próprio Deus. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convencerem santo trato e piedade, pegamos estas coisas, irmãos, para corrigirmos, ajustarmos, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ó Deus, ajude-nos
a nossa fé em Deus, estarmos preparados para aquele dia. 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais de vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Vamos repetir junto essa última frase. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. É a Bíblia Sagrada. Por isso que nós amamos a Bíblia Sagrada. Este livro que nos esclarece, nos conduz à vida eterna. Pedro termina esse capítulo nos dizendo que nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Crescer. A pior coisa que um homem, uma mulher, um crente, um seguidor dessa Bíblia é acomodar, é achar que está bem, chegar a algum ponto espiritualmente e achar que não precisa de crescimento. E é o crescimento que nos dá robustez, esse corpo espiritual, para que quando vier as coisas, nós tenhamos resistência para prosseguir. E nós precisamos prosseguir. Nós não podemos parar. A fé é o firme fundamento das coisas que você olha e não consegue ver razão naquilo. Porque quando você olha, nós olhamos para nós, não encontramos razão humana de prosseguir, mas ela te vê salvo, ela te faz salvo, porque você está crescendo em Deus. Você crê que está crescendo em Deus? Amém. Este crescimento está te arrebatando. Esta palavra por si só já diz que você está crescendo. Arrebatados. Nós somos arrebatados. Amém. Estamos aguardando esta perfeição. Ser perfeito como Ele é. Ser arrebatados em Deus. Graças a Deus. A Bíblia é um maná de bênçãos para nós. Mensagem do profeta desta era: arrebatado, ou arrebatamento, perdão. Eu quero caminhar alguns parágrafos, e a mensagem, a Bíblia, que é uma só, é a manifestação da Bíblia, a revelação, é tão rica que você vai examinando e você vai se vendo dentro dessa palavra. Amém. E é preciso que nós estudemos, comemos essa palavra e vermos dentro dessa palavra, sermos a manifestação dos filhos de Deus de fato aqui na terra. Amém. Quando alguém não tem essa segurança,
ventos diversos pode tirar, mas quando você está firmado nisto, nada te tira. Isso não impede que você tome pancadas, dificuldades na vida, mas você está seguro. Você tem Cristo no barco, você tem essa salvação dentro de você, e ela te diz que você é vencedor, você é vencedora em Cristo Jesus. Este arrebatamento que acontecerá é tudo que Deus tem na linha da sua palavra. Há sempre algo a sair para desnortear isto, se puder. É o que lemos aqui quando Pedro diz esta pergunta, exclama esta pergunta, que muitos fazem: onde está a promessa da sua vida? Às vezes não usa essa palavra para você jovem, para você irmão, irmã, mas a circunstância, quando alguém chega para você e você mostra que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, como os nossos irmãos passados fizeram, e diz para você que não é verdade, está desacreditando esta palavra. É uma maneira de dizer que você não tem aquilo que eles têm. Mas a exortação do Espírito nesta manhã para nós, através do apóstolo Pedro, é não dar ouvido às interpretações da Bíblia Sagrada, porque o diabo, ele faz de tudo, luta para nós pararmos na fé, desacreditarmos desta palavra. Olha que o profeta exclama aqui: e é propósito de Satanás fazer isso, desnortear as pessoas. Eu estava falando com um irmão outro dia por telefone e dizendo que o diabo, ele não tem pressa para desviar uma pessoa, ele não tem pressa para colocar um engano no caminho de alguém. Então ele começa com poucas coisas, pequenas coisas, para ele ter o resultado ali na frente. E esses espíritos estão aí. Talvez nós estamos ouvindo aqui nesta manhã, talvez você pense: não, mas o arrebatamento é algo que eu tenho e eu não consigo nem pensar em outra coisa senão ser arrebatado, ser raptado dessa terra. Mas a palavra de Deus, ela serve como uma exortação para aquele dia, mas como uma vacina, como um preparo para o dia de amanhã, porque você e eu podemos precisar. Espíritos estão rondando e você precisa estar preparado para combater esses espíritos. Aí o profeta continua: eu sei que Satanás é o Deus, com letra minúscula, deste mundo, desta terra. Toda nação sob o céu é controlada por ele. Exatamente. Este mundo pertence a Satanás. Porém, Jesus tomará posse dele. Amém? É essa terra que nós lemos no início do culto, através da leitura do irmão Eliseu, em Apocalipse. E Pedro está dizendo aqui, é uma confirmação. Está dizendo que essa terra passará de um processo para um novo céu, uma nova terra. Porque aonde que é governado por um espírito diabólico, não tem paz, não tem saúde, não tem vida.
Por isso que nós precisamos a todo instante pedir paz, saúde espiritual nas nossas casas, na nossa igreja, para que espíritos não cheguem. Ele ofereceu a ele certo dia, Satanás ofereceu a Jesus essa terra, e ele recusou. Porém ele disse, porque ele sabia que seria herdeiro dele nos tempos por virem. Aleluias! E ele é herdeiro dessa terra, e você é co-herdeiro dessa terra com Cristo. O que é co-herdeiro? É herdar juntos, ser dono juntos. Você tem esse privilégio, irmão, irmã. Promessa bíblica. Nós não cremos na Bíblia? Esta Bíblia te diz que nós somos co-herdeiros desta terra com Cristo. Estamos indo para lá. Então não há níveis de zombadores que podem te trazer na sua mente desacreditar que haverá um arrebatamento, uma saída. Hoje nossa última grande reforma foi Pentecostes, e hoje estamos saindo disso. E a mensagem pentecostal não se mistura com isto. Olha que coisa, que expressão. Captou isso? A mensagem que você crê não mistura com religião. E o movimento pentecostal, Deus estava nele. Está nele. Os dons, tudo que é manifestação de Deus, vem de Deus. Mas a mensagem te coloca a um patamar diferente, acima dessas coisas. Então o profeta diz, a mensagem pentecostal não se mistura com isto, porque é outro dia. Nós não falamos da necessidade de crescermos, de estarmos evoluindo. É tudo. A palavra de Deus, porém, está edificando, como os pés, braços subindo a esta forma, está formando uma noiva para o arrebatamento. Aleluia. Então, quando Deus precisou de John Wesley, ali era a manifestação de Deus, da plenitude para aquele dia. Logo veio Lutero, veio o movimento pentecostal e está na noiva de Cristo hoje. Aleluias. Não desloque aquelas pessoas lá atrás. Elas vivem para a sua mensagem. Todas elas sairão que estiveram na noiva. Então Deus tem os seus para todos os tempos. E nós estamos nesta manhã crendo piamente que estamos recebendo a mensagem que está preparando para a saída desta terra. A mensagem não foi assim a vindicação que desceu quando o profeta estava batizando a 17ª pessoa ali no rio. A sua mensagem precursará a minha segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Que frase! Que isto é verdade? É notório. Mas o que precisa ser mais verdade é você, eu fazermos parte desta mensagem, crermos nesta mensagem. E estamos recebendo, ouvindo estas coisas vindicadas por Deus. Se Deus é infinito, onipotente, todo-poderoso, onipresente, onisciente, ora, Ele soube todas as coisas desde o princípio assim. Amém? Ele soube e sabe de todas as coisas.
de todas as coisas, nas mínimas coisas que nós às vezes passamos por algo. Me veio aqui, eu creio assim, como um livramento da Maria ontem, a serpente, a cobra, bem próximo a ela. Veja que às vezes nós, é meio do natural do homem humano, meio que acreditar nas coisas grandes. Impõe a mão aqui sobre uma pessoa e a pessoa vomita um tumor. É um poder de Deus. Mas você ora ao amanhecer, você pede a Deus livramentos. Oh Deus, livra-me dos males dos dias. Aí você percebe nessas coisas que aparentemente parece pequeno, mas é Deus, e Ele sabe o fim de todas as coisas desde o princípio, desde antes de acontecer as coisas. Por isso que eu e você precisamos sempre estar buscando de Deus aquilo que iremos fazer. Proteção, correção, ajustes, discernimento, sabedoria para todas as coisas, porque Ele está vendo, Ele está presenciando os nossos atos, as nossas ações, os nossos comportamentos, a sinceridade ou não do nosso coração. E aos nossos motivos, os nossos objetivos, naquilo que estamos pedindo e fazendo, que Deus está observando. Deus não quer de nós uma capa religiosa, algo manufaturado. Ele quer corações sinceros, honestos. E quando nós atentamos para isso, aquelas mentirinhas que aparentemente parece até verdade, precisa ir embora. Precisa sair de nossas vidas. Porque estamos sendo portadores, precisamos crer assim, portadores do Espírito Santo. O Espírito Santo, a divindade, tudo que Deus é, está derramado nesta noiva. Filhos e filhas de Deus, humanos, pecadores, mas reconhecedores do perdão, buscando arrependimento. Quando desce nos nossos corações esse arrependimento que Pedro disse aqui, sincero, irmãos, nós caminhamos, nós prosseguimos. Nós entendemos aonde nós estamos. Nós não estamos numa igreja, numa religião. Nós estamos em Cristo. Amém. Estamos na palavra. E o arrebatamento é para a palavra. Quem faz parte desta palavra vai subir. Vai caminhar com Ele. Porque Ele vem buscar a sua palavra. Cristo, a unção, vem buscar a sua palavra. É por isso que eu sempre medito nisso e creio que nós somos parte dessa palavra. O tempo foi discorrendo e no tempo certo, nesse 22, mês de dezembro, você é manifestação desta palavra. Foi para Paulo, foi para Pedro. Hoje é sua, hoje é minha manifestação. E como crentes, filhos de Deus para esses dias, precisamos comportar como tal. Testificar desta palavra, desse Deus que Deus tem derramado em nós. Então o profeta vai dizer, está dizendo isto para mim e para você. Ele é o onipotente, onipresente, onisciente. Ele é tudo para nós.
Ele é tudo para mim, é para você. Amém. Ele é tudo para nós. Tudo para nós. Não há nada fora de ordem. Oh Deus, ajude-nos a conceber isso de verdade, Senhor. Somos nós só que pensamos que está. Mas eu tenho orado por isso, eu tenho feito isso, parece que está fora de ordem. Nós pensamos, mas não tem nada fora de ordem. E quando saímos, nós humanamente saímos da ordem de Deus, sofremos as consequências de nossos atos, das nossas atitudes contra esta palavra. Porque o que Deus pensou lá atrás, a meu respeito, a seu respeito, acontecerá. Mas o homem é cabeçudo, o homem é teimoso, o homem é soberbo, e as consequências virão. Mas, como lemos aqui, as misericórdias de Deus é tão grande, que Ele está com os braços estendidos a todo instante, para mim e para você, te alcançando, te mostrando aonde que eu e você precisamos consertar. Nós precisamos consertar. E às vezes falhamos em acharmos coisas pequenas. Quando eu acho que talvez tenha dito isso, quando eu casei, algo que tinha comigo, e sempre nós conversamos. E fica aqui para a vida natural de casal, de relacionamento de pai e filho, principalmente casal, é não deixar as pequenas coisas achando que é insignificante a ser consertada na frente. Porque às vezes acontecem coisas em casais, por exemplo, em relacionamento, diversos, patrão, funcionário, filho, etc. Explode, alguém explodiu com o outro. Aí você escuta, porque o fulano falou isso do outro. Não, às vezes aquilo vai acarretando. A própria Bíblia diz, falando de casais, e falando do espiritual, como homem, não deixar o sol se pôr com algum problema, vamos usar a expressão assim, bem simplificada, com alguma coisinha um com o outro. E se trazer isso para o natural, é exatamente assim. Quantos casais entram em problemas terríveis? Se puxar lá atrás, o novelo, vai. Uma fala que não foi bem falada, uma má resposta não consertada, e aquilo fica lá dentro. A esposa não é feita de serragem, o profeta usa essa expressão. Aquele homem não é feito de serragem, tem sentimento. E às vezes, uma palavra fere, e aquilo fica ali. Já percebeu que às vezes, quando é criança, então a gente usa aquela expressão de esfolar, né? Daquelas feridas na pele, dói mais do que às vezes um corte profundo. Olha, quantas vezes nós corremos esse risco de deixar feridas, mágoas em sentimentos, às vezes não por conta de algumas coisinhas, uns arranhãozinhos, não se libera um perdão para um pai, para uma mãe, para uma esposa.
e aquilo vai infeccionando, vai dando pus nesse sentimento, e depois o tratamento pode ser muito mais dolorido que às vezes nas primeiros minutos ter passado o famoso metiolate. Arde o própolis, mas seca, no outro dia está sequinho. Mas às vezes o ego, a prepotência de não querer perdoar, de não querer dialogar naquilo, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então somos nós que pensamos que tudo está errado, tudo está batendo. Consulte sua palavra e veja o que é que ele está fazendo. Então nós teremos um entendimento. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Você e eu sabemos isso. Tem resposta para ser um bom marido, tem resposta para ser uma boa esposa, submissa, não prepotente, não querendo ultrapassar a linha que Deus estabeleceu. Isso não te menospreza, isso te coloca exatamente aonde Deus te pediu. A Bíblia tem resposta para você ser um bom cristão, um bom fiel. A Bíblia tem resposta. Ela te deu a resposta para ser batizado corretamente. Ela te deu a resposta para vir à ceia corretamente. Ela te dá a resposta diariamente para sermos melhores homens. Ela tem a resposta, porque a Bíblia por si só é um livro, aliás é o livro mais lido na face da terra, mas talvez, com certeza, o menos recebido no Espírito, como palavra de Deus, como correção de Deus, como ajuste de Deus, como conselho de Deus, como conforto de Deus para mim, para você, para a humanidade. Estou encaminhando para nós encerrarmos este pequeno momento aqui na presença de Deus nesta manhã. Deus, como lemos, Ele sabe de todas as coisas e sabe que nós precisaríamos destas coisas, desses hinos nesta manhã, desta palavra nesta manhã, dessas escrituras nessa manhã. Eu creio assim, porque eu creio que estou sendo conduzido pelo Espírito Santo. Aleluia. Todos nós precisamos crer assim. Hoje eu resolvi na igreja, hoje é dia de, não, você quando tem esse Espírito Santo, você corre para estar em Deus, com Deus. E Deus vai julgar a igreja, vai julgar as pessoas, algum dia, nós sabemos disso, há um juízo de se aproximando. Assim, se Ele vai julgar pela igreja católica, qual igreja católica? Se Ele vai julgar pela metodista, a batista está perdido. Se Ele vai julgar pela unidade, a duidade está perdida. Está vendo? Pelo que Ele julgará. Pelo que Ele julgará. Qual placa está certa? Parece rudimento simples para quem tem ouvido esta mensagem há tanto tempo, mas aprofunda isso para você ver. Se às vezes muitos de nós não precisamos sair, você entende, do tabernáculo, da igreja, muitas ações que às vezes fazemos, porque a igreja, será que é a igreja que está impondo ou precisa ser o Espírito Santo?
mas ele vai vir julgar a igreja. Ele disse que julgaria por Cristo, e Cristo é a palavra. Vai se ajuntando e formando uma coisa só. Assim é a palavra de Deus, com que Deus irá julgar. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Está vendo? Assim ele julgará por sua palavra. Por isso que a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela está adentrando a Cristo, e nela está sendo gerado este Filho palavra. E um dia destes, papai vem buscar, esse esposo vem buscar esta noiva querida. Amém. Esta noiva querida que está aqui nessa terra sofrendo as perseguições que o mundo vai impondo. Essa terra governada por esse Espírito que lemos, onde Pedro diz, mas ela está consciente, ela tem consciência de que Deus a tem guiado-a. E agora nós verificamos que neste dia, quando estão tentando lançar a Bíblia fora, lançar a mensagem da hora fora, aceito a igreja, a Bíblia não a quero, a mensagem não a quero, este ensino eu não quero. A igreja, assim eles podem simplesmente fazer qualquer tipo de credo ou qualquer outra coisa e caminhar por isto. Engano, perdição. Eles não conseguem entender isto. Você não compreende que isto é um sinal. Você não sabe que as nações estão ruindo, mundo ruindo, terra ruindo, moral. Será que está ruindo ou já ruiu há muito? Será que há alguma coisa para ruir ainda? Quando você vai a esta palavra e vê o que iria acontecer, e vê que a moral, a infidelidade, tudo tem acabado, tudo tem destruído. Você não compreende que isso é um sinal, você não sabe que as nações estão indo, Israel está em sua terra natal, e estes sinais estão indicando que nós estamos no fim. Será que precisamos colocar sentimento assim de comover corações para usar uma frase dessa para todos nós? Oh Deus, ajude-nos não ouvir estas coisas só com uma palavra a mais, uma frase a mais de efeito, mas crer realmente que estamos no fim de todas as coisas. O mesmo tempo que está escurecendo, você não sabe o que isto é um sinal que o profeta anunciou? Sim, mas no tempo da tarde haverá luz. E você tem alcançado essa luz. Você tem deixado essa luz te guiar. Que surgira uma luz no tempo da tarde, quando os blackouts e coisas tais estiverem acontecendo na maneira que estão agora. Oh, irmãos, talvez pareça até chover no molhado, né? Como diz o ditado, dizer que esse mundo já está na escuridão. A religião está na escuridão, não conseguem ver nada mais.
Mas é aqui não. É a era da Laodiceia. Há um foquinho de luz. Já pensou você estar dentro daquele foquinho de luz? Aí você vê que quase 100% está em trevas, escuridão, descrédito com Deus. Aí você está nesse fachozinho de luz. Coube a Deus dar este privilégio a esta igreja. Este povo está nesta luz. Amém. Nesse fachozinho de luz. Ele vem para esses. Ele está cuidando destes. Ele está zelando destes. O mundo não quer, mas você quer esta palavra. Veja exatamente como escureceu. O Papa recentemente veio aqui. É exatamente quando o Papa partiu para cá, a lua de algum modo escureceu. E eles tiraram suas fotos da mesma maneira que foi desenhado ali na plataforma. Agora ele fez sua viagem aqui no dia 13, caminhou 13 passos, serviu a comunhão a 13, a unção que é a nação que é o número 13, e blackouts vindo por toda parte. Blackout, o que é? Falta de luz, trevas. Você não vê onde nós estamos? Com isso, irmãos, nós que estamos nessa faixinha e temos visto, nada que acontece não serve de entendimento para nós, para a nossa vida futura, eterna. O que acontece no céu, em tudo isso há um propósito. Nós estamos no tempo do fim. O profeta exclama novamente. É sempre, é ótimo, se nós ficarmos aqui o dia todo pensando nas coisas que nos esperam, é maravilhoso, é incalculáveis. Mas esta manhã nós estamos aqui nos advertindo pela palavra, sendo advertido pela palavra, para nós escaparmos das coisas que nos tiram daquele lugar. E a única coisa, o único barco, o único navio que te ancora, que te coloca fora desses enganos, é a palavra de Deus. Aleluia. E uma vez nisso você está em destino para a vida eterna. Que Deus possa sim, irmãos e irmãs, fazer com que estas palavras não fiquem somente aqui dentro do intelecto. Que o sentimento de melhora, de conserto, não fique só aqui, porque aqui sai. Aqui esta pergunta, onde está a promessa da sua vida de alguém, te tira. Mas se descer na alma, como vamos querer melhorar, como vamos querer ajustar as nossas vidas, como vamos priorizar o que é espiritual, o que é vida. E o que é vida? Vida de Deus, ou vida de Deus morando em cada um de nós. Então, quando você se deparar com espíritos zombadores, espíritos que querem tirar você da presença dele, dê um chute nisso. E a maneira de fazer isso é usando a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa acrescentar nos nossos corações aquilo que o natural humano não pode fazer. Mas nós acabamos de ouvir palavras de vida eterna. Amém. E estas palavras têm prometido a mim, a nós todos, que haverá um arrebatamento. Aleluia. Nós almejamos isso. Amém?
Que Deus possa assim nos abençoar. Fique de pé um pouquinho. Vamos agradecer a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Te agradecemos por tua palavra. Glória a ti. Glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Pai celestial, Deus, obrigado, Senhor, por estas palavras que o Senhor, desde antes da fundação do mundo, preparou para nós. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós dizemos aleluias. Louvado seja o Senhor. Isso é sinal que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado dos seus filhos, ó Deus. Pai, que esta unção, que esse Espírito Santo, que nós cremos estamos sendo admoestado por Ele, possa ir conosco aonde irmos, ó Deus. Leve a cada um em paz. Leve-nos, ó Deus, com esse sentimento de melhorar, com esse sentimento de gratidão, pelo tudo que o Senhor tem feito por nós. Recompense a cada vida, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém, amém e amém.